Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Jorge, da Doc Consulting, e eu queria agradecer a todos que estão aqui acompanhando a nossa jornada de precificação estratégica. Deixa eu dar boa noite aqui para o Henrilei e para o nosso convidado, Carlos. Boa noite. Boa noite, gente. Mais uma vez aí é um prazer estar com vocês. A gente está numa sequência de eventos, né, dentro do mesmo esforço que é a jornada de precificação estratégica. Nós temos uma ideia de levar para todo mundo um pouco de insight, discussão que pode ser útil para as tomadas de decisão, para os negócios, enfim. E aí, nessa sequência, a gente está trazendo aqui pessoas da indústria, do varejo, de serviços também linkados no mesmo tema. Hoje, daqui a pouco, eu vou pedir para o Carlos se apresentar, a gente tem um convidado bem especial com a gente aqui. E lembrando, antes de começar também, né, que a Doc Consulting agora era a Dr. Trade até o mês passado. A gente fez uma mudança de branding, né, de marca, e agora nós temos 3 unidades de negócio, né, dentro da Doc Consulting, que é a Doc Pricing, a Doc Trade e a Doc Business, e esse evento aqui é um evento que pertence à nossa unidade de Pricing. Então, legal, eu não sei se todos aí na sala de espera conseguiram acompanhar também nosso looping aí do vídeo de mudança de marca, mas de qualquer forma convido vocês também a nos acompanhar aí nas redes sociais, enfim, nos nossos pontos de contato aí para falar sobre isso também, tá bom? Muito bem, e aí dando então início ao nosso evento de hoje, eu queria então pedir para o Carlos Regis se apresentar, e aí na sequência eu falo um pouquinho também sobre a experiência dele aí. Boa noite, Carlos. Legal. Boa noite, Henrilei, boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal que está aí no webinar da Doc Consulting. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre a minha experiência na indústria farmacêutica. São mais de 20 anos na indústria farmacêutica, trabalhando com produtos, medicamentos, OTC, medical devices e dermocosméticos. E vamos falar um pouquinho da minha experiência em marketing. Eu sou hoje Head de Marketing da Teraskin, e vamos trocar a experiência, falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre pricing. Legal, obrigado, Carlos, obrigado mesmo. Eu quero pedir desculpas, o chat estava fechado, acabei de abrir aqui, vou pedir para vocês, quem estiver aí na sala, colocar o seu nome, de que cidade você está falando, para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa audiência. E dizer que nós estamos no 8º webinário da série, né? A gente começou lá atrás, no dia 7 de agosto, e estamos nessa consistência de fazer de segunda a quinta webinários falando sobre pricing. Então, já temos aí pelo menos 8 horas de conteúdo, e hoje mesmo a gente fechou com um parceiro nosso que está fazendo a edição dos vídeos para subir no YouTube. Então, logo vocês vão ter acesso, para quem não conseguiu assistir alguns dos webinários, vai ter acesso à gravação deles, que a gente vai subir no nosso canal do YouTube, legal? Então é isso aí. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela tua presença. Acho que a gente vai aprender muito, porque você tem essa experiência rica num segmento que, ao mesmo tempo, tem produtos que têm preço controlado pelo governo, produtos que têm preço que estão sendo ameaçados pela entrada de genéricos e similares, e também um dermocosmético, que são produtos tipicamente premium, que tem um outro modelo de precificação. Então a gente está... com certeza todos vão aprender muito com esse bate-papo nosso, né? Eu vou ficar hoje com vocês aqui um pouco mais no backstage, olhando as perguntas que a audiência vai fazendo e passando para vocês, e de vez em quando também entrando com alguma pergunta a mais que de repente eu acredite que faça sentido acrescentar. Legal? Legal. Muito bem. Ótimo. Bom, para início, a gente tem dividido aqui essa nossa conversa, né, Carlos, em 3 etapas, vamos chamar assim, né? Uma etapa que é falar um pouquinho de conceito de precificação, o que o nosso convidado acredita, enfim, como que ele vê esse lado da precificação estratégica, né? E no segundo bloco, falar um pouco desse impacto da pandemia nesse tema, né, do consumo, da precificação, das estratégias, né, promocionais, enfim, e o que seria ou o que será
esse, entre aspas, novo normal que está todo mundo discutindo, fazendo esses momentos aqui para a gente refletir um pouquinho e ter alguma pista do que seria, o que será esse novo momento e que tipo de atitude, né, que as marcas, as movimentações que podem acontecer em função de possíveis mudanças no comportamento do shopper, enfim, dos consumidores, tá? Então, para começar, então, vamos começar jogando. Eu queria ouvir de você um pouquinho essa tua visão da precificação estratégica do ponto de vista de marketing, que é a tua experiência, a tua escola, né? E aproveitando essa primeira pergunta, já emendando junto com ela, essa visão interessante que é ter dentro de um mesmo tema, precificação estratégica, 3 nichos de mercado distintos, né? Que é o medicamento com prescrição médica, que é um tipo de abordagem, o medicamento livre de prescrição médica, que é o OTC ou MIP, e a linha de consumo de personal care e dermocosméticos, que é a tua escola também. E que tipo de dinâmica que se encaixa nesses 3 tipos de segmento de negócio dentro do mesmo tema aí? Legal. Não, bom, obrigado. Como eu falei para vocês, né, minha experiência é na indústria farmacêutica, são 20 anos trabalhando especificamente com produtos dermatológicos, né, tive experiência também com alguns produtos para pediatria, nessa última minha experiência. E do ponto de vista de marketing, dentro dos 4 P's de marketing, né, de produto, de distribuição, de promoção, pricing é um fator super sensível para o negócio, né? Porque dentro dos P's de marketing, o pricing é quanto a gente chega ao final e monta toda a estratégia, e é onde a gente pode ganhar ou perder no momento da decisão para o consumidor, né? Então, dentre esses pontos, existe a importância, e no segmento onde eu trabalho, com a experiência que eu trabalhei, os diferentes tipos de produto que a gente trabalha nessa indústria da dermatologia, acaba fazendo com que a gente tenha que ter estratégias diferentes para os diferentes tipos de produto. Então, como você bem explicou, Henrilei, quando a gente está falando de medicamento, o medicamento ele é muito mais restritivo em termos de preço. Então, a gente tem que seguir toda uma normativa da Anvisa e da CMED, onde a indústria ela tem muito pouco em termos de estratégia quando a gente tem um produto que ele é um similar ou ele é um genérico. Então, isso vale muito a parte de preço. A gente tem que levar em consideração outros medicamentos do mercado, né? A Anvisa faz isso. Se o medicamento ele é um medicamento inovador, se é uma cópia ou se é um genérico. E, normalmente, esse preço ele é muito regulamentado. Ou seja, acaba que todos os aumentos de preço eles são controlados pela CMED, pela Anvisa, e com aumentos de preço que acontecem normalmente uma vez ao ano. Uhum. Isso se dá tanto para o medicamento de prescrição, quanto também para o medicamento OTC, que é o over-the-counter. É um medicamento, normalmente, com mais tempo no mercado, então por isso ele é considerado um medicamento não necessariamente precisa da prescrição, mas ele segue também o mesmo modelo de preço, dependendo da categoria de um medicamento de prescrição. Já o OTC, o dermocosmético, aí a gente já trata o preço como quase consumo, né? E aí tem um pouco mais de liberdade para atuar aí nos 4 P's, na estratégia de marketing, e avaliar como é que ele, dentro da estratégia de precificação da empresa, como vai ser o nosso posicionamento, e aí levando em consideração, né, toda a parte fabril, de produção, os custos, levando em consideração o que o concorrente está fazendo, né, em termos de preço das categorias de produto,
e também o quanto o shopper está disposto a pagar. Então, a equação aí de preço ela é um pouco mais complexa, indo quase para consumo. Olha, é muito legal falar sobre isso, porque a área de marketing ela é encantadora, né? Ou seja, você despertar desejo, né? Despertar valor nas marcas, e isso daí, desde a escola, né? Quem assistiu aquele seriado Mad Men, né? Que falava sobre isso do passado, de toda a criação, né? E toda essa ciência que tem por trás de entender o consumidor, e agora que evoluímos na descoberta do shopper também, e aí, em cima disso, agregar valor para ele, né? E o preço, como você bem falou, ele deveria seguir junto com isso, né? Mas, de alguma forma, pela escola de pricing, ainda, até hoje, essa cadeira ser formada nas universidades junto com a contabilidade, junto com a parte financeira, ela acaba, às vezes, drivando para uma parte mais numérica, mais de contas, e essa questão ela não está totalmente conectada, isso é o grande desafio, né? E especialmente quando você fala aí de 3 categorias distintas, a gente teve aqui com o Dutra, semana retrasada, ele falou, olha, dentro de uma farmácia você tem uma situação na mesma fila, você tem uma pessoa que está preocupada, que está com o filho doente em casa, e tem que pegar rápido o medicamento e sair da farmácia, você tem uma pessoa que vai entrar no mundo da beleza e provar um dermocosmético e ali ter um momento, você tem ali uma pessoa que está buscando um medicamento para uma situação mais de idade, você tem tudo, e às vezes a mesma pessoa em diferentes momentos da farmácia tem momentos e situações de compra diferente, né? Como que vocês hoje buscam, né, lá na Teraskin, entender essa jornada, essa dinâmica dos shoppers e com isso interpretar para fazer conexões com a precificação, Carlos? Legal. Então, o modelo de negócio da Teraskin, ele é um modelo de negócio muito ainda voltado para o pharma, né? Então, mesmo tendo produtos que são isentos de prescrição, como os dermocosméticos, a gente tem como maior gerador de demanda o médico, né? Então, o que a gente vem fazendo, eu estou na Teraskin há pouco tempo, vai completar 1 ano agora, o que a gente tem feito muito é muito pesquisa, tanto com o médico quanto com o consumidor final, para entender as necessidades. Então, eu acho que é super importante, do ponto de vista de marqueteiro que sou, né, entender a jornada de compra e entender quais são as necessidades ou os gatilhos que fazem o shopper, ou o consumidor, ou o paciente, no nosso caso, ir buscar um produto, é super importante para que a gente monte a estratégia de preço como um todo. Como você bem sabe, né, preço dentro de uma... para o marketing, a gente está muito mais preocupado com o acesso do produto ao shopping. Tá falhando. Mas dentro da organização tem área de finanças que muitas vezes tá olhando rentabilidade, área de... Alô? Oi? Deixa eu tentar melhorar. Vocês estão me ouvindo ou não? Deu uma falhada. Melhorou? Teve alguns segundos em que ele deu uma falhada. Tá, mas está melhor agora? Agora está melhor. Uhum. Tá. Peço desculpa, porque eu falei para o Jorge e para o Henry Ley que eu estou um pouquinho distante de São Paulo e o sinal aqui está variando um pouco. Mas vamos lá. Então, o que eu estava falando era que dentro da organização tem pessoas com interesses diferentes, e quando a gente chega no preço, aquilo que a gente conversou no começo, existe uma sensibilidade e vários objetivos, né? Então, de maximizar o market share, de rentabilidade, de volume, de acesso. Então, o que a gente tem feito muito dentro da empresa é entender bastante essa jornada do consumidor, né? Entender o quanto esse consumidor está disposto a pagar e, muitas vezes, entender o custo da cesta de produtos que esse consumidor vai adquirir, né? Para tentar... e aí, do ponto de vista de marketing, como é que
em vez de falar de preço, eu gosto muito de falar de valor, ou quanto que eu estou agregando de valor ao meu produto e quais diferenciais ele tem para que o consumidor, no final, veja a vantagem de escolher o meu produto versus o produto da concorrência. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, não é nem do povo, é minha. Posso fazer? Lógico. É o seguinte, você comentou que, e é normal, que a indústria farmacêutica tenha a geração de demanda acontece muito pelo receituário médico, né? E você está aí ainda com a gente, Carlos? Que a sua imagem deu uma congelada. Estou sim. Ah, beleza. E a pergunta... Estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Eu vou tentar mudar a minha conexão. Pode falar. Eu vou seguir aqui, acho que na hora que você começar a falar já vai voltar. Eu tive uma experiência recentemente que eu tive no médico, esses dias, precisei de uma receita, e o médico me falou, olha, esse aqui é o referência, mas se tiver muito caro, compra o genérico. Ou seja, ele, médico, não estava dando valor devido ao medicamento referência. E ele estava me sugerindo que eu fosse por preço, e não pela marca, né? Então, qual o papel do médico em estabelecer o valor percebido do seu medicamento num processo de geração de demanda médica? É super importante. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. O papel do médico ele é de fundamental importância para o medicamento, né? Então, é importante, mas nesse caso, o que eu sinto, Jorge, é que talvez o médico não tenha visto valor para diferenciar o produto que ele estava prescrevendo para você do genérico ou do similar, né? Isso é muito comum. A gente, desde o advento do genérico no Brasil, isso ficou muito comum porque as pessoas estão trabalhando na indústria de dermatologia, né? É muito fácil ver que o consumidor ele reclama de pagar um valor X por um medicamento, né? Mas esse mesmo valor, ou até mais alto do que isso, para um produto que vai melhorar a autoestima e a beleza dele, ele não se importa de pagar tanto. Então, o médico ele precisa estar muito bem convencido dos diferenciais do nosso produto como referência, para que ele não deixe com que o paciente, no final do dia, troque a referência pelo genérico. Ou seja, mesmo a visitação médica tem um papel no processo da precificação, que é muito importante. Se fazer com que esse interlocutor tão importante entenda o diferencial que a tua marca tem versus, eventualmente, versus concorrentes de marca ou versus concorrentes de genérico, né? Exatamente. Isso é super importante, não só o endosso do médico na receita, mas que o médico ele faça o papel de diferenciar um produto do outro e por que o genérico é mais barato do que a referência, para que ele possa indicar o produto. A gente que trabalha na indústria farmacêutica tem ótimas indústrias que produzem genéricos, né? E o genérico, em tese, ele tem que ser a cópia fidedigna, fiel, né, do medicamento de referência ou do similar. Mas a gente sabe que, em alguns casos, acaba que isso não é seguido à risca. Então, o papel do médico ele é super importante. E hoje, até uma forma que a gente tem feito, as indústrias de pesquisa têm feito para ajudar o médico nesse aspecto, é desenvolvendo os programas, os tais programas de fidelidade, as PBMs, né? Que são os benefícios aonde, uma vez que o paciente faz parte do benefício da indústria, né, do programa da indústria, ele acaba garantindo a execução da receita pelo médico, né, porque o médico acaba indicando o produto para evitar a troca, e segundo, ele acaba recebendo benefícios adicionais que, até do ponto de vista de administrar a política de preços da empresa, é uma alternativa para não destruir
a precificação ou a estratégia de preço daquele determinado produto. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas aqui, vocês já querem que eu entre nelas ou preferem seguir um pouquinho mais essa introdução? Pode ser que pode. Depois eu tenho uma outra aqui na sequência. Tem uma aqui que é uma pergunta que tem a ver com isso que a gente estava conversando, né? Se o médico é obrigado a destacar o princípio ativo. Eu acredito até que seja, vou até antecipar, mas que ele também tem condições de demonstrar uma preferência por uma marca ou pela referência, caso ele encontre valor nisso. Está correto, Carlos? Sim, sim. Na verdade, ele pode colocar tanto o produto na receita, que é um medicamento de marca, quanto o princípio ativo, né? E aí, isso não tem uma obrigação de colocar o medicamento de marca mais o princípio ativo. Só que isso acabou já virando quase que uma padronização, e a farmácia também, desde que o genérico seja exatamente a cópia daquilo que o médico prescreveu, ele tem o poder de poder indicar o genérico na falta do referência ou se o consumidor pede algo mais barato. Perfeito. Aqui tem uma pergunta interessante do Francisco, perguntando o seguinte, numa categoria de preços, entre aspas, tabelados, como considera os custos de produção com isso? Então, na verdade, o que a gente tem que fazer normalmente é ter a estratégia de preço muito bem estabelecida em termos de custos, de margens, e aí tentar encaixar isso dentro dessa tabela de preço que é a que a gente tem como padronizada pela Anvisa. Então, muitas vezes, quando a gente toma a decisão por lançar um produto em que no mercado já tenha outro princípio ativo que faça o mesmo, tenha a mesma indicação, ou tenha outro produto que a gente vai estar lançando um similar, é entender toda a estrutura de preço e fazer com que isso se encaixe dentro da proposta que o mercado já oferece de outros produtos para o consumidor. Não é uma estratégia, não é algo simples de ser feito para avaliar a viabilidade ou não do lançamento do produto. Então, a gente acaba entrando disso, né, num projeto para avaliar todos os custos e ver se a gente consegue a margem para poder colocar o produto no mercado ou não. A gente até comentou isso 1 ou 2 webinários atrás, se me permitem. Quando a precificação baseada em valor, ela parte do princípio, isso vale tanto para medicamento quanto para outras categorias, ela parte do princípio que você começa a desenvolver um produto pensando num segmento de shoppers, ou no caso de pacientes, e numa necessidade que esses shoppers ou pacientes têm, e a partir dessas necessidades e do que é importante para esse shoppers, você identifica quanto que ele está disposto a pagar. E a partir daí você volta para a linha de produção e fala, eu consigo produzir isso que o shopper está pedindo, de tal maneira a gerar lucratividade suficiente para eu continuar investindo em pesquisa, para eu continuar pagando os dividendos para os meus acionistas. Então, começa olhando para o que o shopper está disposto a pagar e depois é que você vai olhar se você consegue produzir. As empresas que trabalham com precificação por base em custo, elas fazem o contrário. Primeiro elas produzem, depois elas veem quanto que consegue botar em cima. E às vezes aí é que dá problema. Então, o segredo para responder a pergunta do Francisco é ter um pensamento de precificação por valor, né? Onde você, antes de pensar em ter o produto, você já pensou nisso lá atrás, no processo de lançamento. Um exemplo claro disso, perdão, Carlos. Não, só complementar rapidinho o que o Jorge comentou. No caso do medicamento, Jorge, sim, o shopper é importante, mas nesse momento é até um pouco menos importante se a categoria existe, e mais importante é a concorrência. Então, olhar custos e olhar a concorrência, porque se a concorrência já pratica um preço X, a Anvisa vai dar o preço para o nosso produto sendo similar ou genérico, baseado no preço da concorrência. Então, muito menos do quanto o consumidor está disposto a pagar, muito mais do quanto a concorrência
entrega, em termos de preço, um outro produto que atenderia aquela necessidade. Desculpa, Irley. Não, perfeito, porque você está dizendo uma coisa que é uma característica específica de medicamentos que tem que ser levada em conta. Perfeito. Sim. Eu acho que, fundamentando isso também, contribuindo, é que existe hoje, né, para quem não é do segmento farma e para entender, alguns medicamentos dentro de uma lista que é o PMC, que é o preço máximo ao consumidor, né? Isso. Mas normalmente as marcas não trabalham no teto, sempre trabalham abaixo, praticam descontos que são ou descontos, né, que são praticados de uma forma aberta ou em programas de fidelização, né, para que essa competitividade ela flua e tenha uma referência na hora de decidir lá no balcão das opções e dos preços. Isso varia muito, porque tem influências da própria farmácia, da própria indústria, com seus programas de fidelização, dos planos de saúde. Então, o negócio, né, de medicamento, ele tem uma estrutura que já começou com o preço personalizado há muito tempo atrás, né? O que hoje se está buscando em supermercado, que é uma tecnologia nova, isso já acontece, né, Carlos, há muito tempo na indústria farmacêutica, né? É interessante que ela já está, entre aspas, adiantada. O que ela busca hoje é entender como se organizar e também como não passar um pouco do ponto e dar desconto a mais, e que não é necessário, né? Exatamente. Hoje esses programas, eles são uma realidade, então quase todas as indústrias que vendem medicamentos têm os seus próprios programas. E isso é uma estratégia, como eu falei antes, de garantir a execução da receita e, de segundo, de não baixar preço e baixar preço de tabela, porque exatamente como você falou, existe um preço máximo, na sua grande maioria, as indústrias não atuam nesse preço máximo, para poder ter esse range entre esse preço e o preço que a gente pode trabalhar nos programas de fidelização. O que tem sido muito discutido agora é que o programa de fidelização não pode ser simplesmente um programa de desconto. Então, como é que dentro desses programas eu consigo agregar valor à minha prescrição para diferenciar o meu produto do genérico ou do similar e, a partir daí, aumentar a fidelização do meu paciente ao uso do meu produto. Não só do paciente, mas também do médico no momento da prescrição. Exatamente. Até só também trazendo um pouquinho, o modelo americano, ele é um modelo diferente, que é o PBM, né, que é um modelo de desconto que tem muito subsídio do governo, diferente do modelo aqui do Brasil, e essa lealdade que se busca, como o Carlos falou, né, e a gente bateu muito, né, Jorge, nesses últimos webinários, que é quem vende por preço, se não tem preço, não vende, né? Em linhas gerais é isso. Se você não conseguir agregar valor no serviço, no modelo de negócio, na tecnologia, na pesquisa, na imagem, para que isso volte para você, forçar a barra com preço pode cair numa guerra desnecessária, que até o ano passado, na Abrafarma, na palestra que eu fiz, eu mostrei isso, né, que existia naquela época uma guerra de preços generalizada no canal Farma, e que estava todo mundo perdendo margem de um modo geral e baixando preços de uma forma desnecessária, sem um controle adequado de papel de categoria, de imagem de preço, e tudo isso que a gente está falando aqui, que é trazer mais esse olhar de ciência, de papel das categorias, do olhar do shopper, da jornada, de tudo para o negócio, até porque, como a gente também tem falado muito esses dias, o próprio canal Farma, ele está se transformando para ser multicanal ou mini-channel, então tem tudo isso também envolvido nesse contexto, né? Muito bom. Sim, exatamente. Muito bom. Eu tenho comentários, mas não tem nenhuma pergunta específica, então vamos seguir. Carlos, eu queria ouvir de você um pouquinho, agora já que nós estamos falando de estratégia e a importância disso, né? A gente sabe que agregar ciência, né, agregar informação para a tomada de decisão é muito importante, né? E a nossa bandeira sempre é que as organizações, seja o grau que tenha de pricing na empresa, de 0 a 10, não importa o grau que tenha, busque um nível de informação melhor do que já tinha antes, do que já tinha ontem, na tomada de decisão, né?
E você, né, particularmente, um dos executivos que acredita muito nisso, né? E que valoriza esse tipo de discussão, né? E eu queria que você abordasse um pouquinho isso, né? Alguma experiência, enfim, o que você traz nesse sentido de trazer ciência, tecnologia, elasticidade, enfim, tudo que você tem falado aí, de uma forma prática para o pessoal entender como é que funciona isso para um head de marketing utilizar na sua tomada de decisão, né? Legal. Não, ótimo. E acho que é super, super legal essa pergunta, porque dá para trazer até uma experiência de um trabalho que a gente está fazendo em conjunto agora, né, com a Doc Consulting. Eu acredito muito que, como eu falei, o preço ótimo, ele é um pilar, é um tripé, onde a gente avalia custo, avalia concorrência e avalia o quanto o shopper está disposto a pagar e o valor que a gente tem que ter por trás disso. Mas o preço, ele é super sensível e o que as experiências que eu tive no passado é que qualquer 1%, 2% que a gente mexe, seja para cima ou para baixo, pode ter uma sensibilidade muito grande em termos de resultado para maximizar vendas, né? Então, um pouco da experiência que eu tenho tentado trazer para a Teraskin agora, e que eu tive experiência nas minhas empresas, na empresa que eu trabalhei no passado, foi da gente usar a elasticidade de preço, entender a elasticidade de preço de cada uma das categorias em que a gente atua, para poder tomar a decisão acerca do melhor preço ou do preço ótimo para apresentar isso para o consumidor. Principalmente no que diz respeito aos dermocosméticos. Então, saindo um pouco agora do medicamento, que é algo um pouco mais travado, mas trazendo para o dermocosmético, é super importante que a gente saiba exatamente esses pontos de como maximizar a rentabilidade sem perder volume, né? E entender o papel estratégico de cada uma das categorias de produto dentro do nosso portfólio, porque não necessariamente a gente vai conseguir... a indústria farmacêutica tem como princípio, né, que produtos têm que ter margens altas, né? Então, e levar muito em consideração a margem. E quando a gente está pensando em portfólio, em estratégia de marca, é importante que a gente tenha alguns produtos onde a nossa rentabilidade vai ser um pouco mais baixa, mas esse produto ele vai agregar valor e vai compor o portfólio, ou às vezes ele vai ser o produto de entrada do consumidor na categoria e para que ele comece a utilizar os produtos da nossa empresa. Então, ter muito claro esse papel e a elasticidade de cada um dos produtos dentro do nosso portfólio é super importante para a tomada de decisão em termos de preço da empresa. E aí, é lógico, fazer esses estudos e ter informação para a tomada de decisão é super importante nesse momento. Não sei se eu respondi o que você queria. Sim, sim. Já até que você comentou, né, a gente teve uma experiência muito legal de discutir essa questão, né, de entender o posicionamento antes de entrar em preço, que é a nossa praia, é o que a gente domina, a gente entra em descontos, canais, impostos, precificação, margem, tudo, a gente, num dos nossos exercícios, a primeira coisa que a gente vai discutir é o posicionamento de valor desse determinada categoria, né, desse determinado produto, para a gente interpretar em que ranking que a gente tem de entrega, para depois fazer as correlações em relação à parte dos números, dos dados, né, a parte mais numérica, e aí a gente caminhar para esse modelo de elasticidade, né? Muita gente pensa que a elasticidade é só você fazer uma conta matemática, né? E na verdade não, é muito mais arte do que isso, né? Eu falo com o Jorge, né? A gente ainda não conseguiu, nos nossos trabalhos, encontrar uma máquina que faça esse trabalho sozinho, porque essa parte de como você alimenta de informação, né, é um trabalho artístico mesmo, né? A gente precisa organizar e reunir essas informações que muitas vezes nas organizações não são tão óbvias, não estão arquivadas com tabelas, né, e a gente tem que exercitar isso para depois cruzar isso com a parte
da precificação per se, né? Numérica, né? E acho que tem um ponto super importante, Jorge, Henley, que você comentou, que essa parte mais artística, né, menos ciência da precificação, é muito importante. A gente vem fazendo isso agora com o auxílio de vocês, de não ficar isso só na mão do marketing. Então, é muito importante ter toda a estrutura ou conhecimento que a gente tem dentro da organização para desenvolver essa parte mais artística. Então, de entender qual é o ponto de vista da área financeira ou da parte de P&D, do trade marketing, dos propagandistas, do gerente de conta. Então, envolver todos esses atores nesse trabalho é super importante. A gente tem feito isso na Teraskin nesse momento, porque antes isso ficava muito como uma responsabilidade de marketing com finanças, né? E muitas vezes a gente não levava a cabo a informação ou o conhecimento que a gente tinha, por exemplo, da área de trade, né? Ou da área comercial, e que isso é super importante dentro de uma matriz, trazer esses atores também para participar dessa tomada de decisão, porque ela vai ser muito mais assertiva no momento de passar da parte artística, que, como você comentou, para a parte de ciência dos números. Jorge, eu vi que você marcou algumas perguntas, queria fazer contar uma historinha rápida, uma passagem da minha carreira, né? Quando eu uma das minhas últimas passagens como executivo na Johnson, eu representava a América Latina e tal, e tinha essa pasta de pricing, né? De política comercial e pricing. Eu participava dessas discussões globais, e aí numa das reuniões lá a gente sentou, eu aqui da América Latina, tinha lá o pessoal Américas, né? Estados Unidos e Europa e Ásia, e a gente junto, um das pessoas, ele fez uma apresentação, levantou e falou assim, olha, a nossa missão é mais ou menos assim, a gente vai para uma unidade nossa em um determinado país, a gente tem lá o financeiro, que quando você fala de preço, ele está querendo a melhor rentabilidade possível. Você tem o cara de vendas que está preocupado em fazer a meta do volume e ele quer o preço que bata o concorrente para ele poder fechar a cota de vendas. Você tem o cara de marketing que está preocupado em ter uma equação que gere valor, né? E você tem logística preocupado em estabelecer... Logística não, perdão. A demanda preocupado em a previsão de vendas. Então, você tem todo mundo ali que parece até que são indicadores conflitantes, muitas vezes, né? Então, o nosso trabalho de pricing levar uma mensagem que harmonize todo mundo e que todo mundo faça entender, que é o que você está trazendo, né? Essas discussões e essa cultura de pricing na empresa inteira, ela é importante. Porque senão, na hora de implementar, você vai ter desvios de descontos, você vai ter desvios de mensagem para o cliente, você vai ter desvios do próprio marketing cedendo em alguns momentos que não deveria, enfim, e ele tem que se estruturar melhor para defender o ponto de vista de valor, né? Acho que essa dinâmica é super legal e super válida, né, para as organizações, né, Carlos? Muito bom, muito bom. Eu até ia fazer um comentário, Carlos, você comentou... Super, Desculpa, pelo delay, falando junto, fica à vontade, pode seguir. Não, pode seguir. Tá bom, eu ia fazer um comentário porque você comentou que em dermocosméticos, às vezes você tem que ter produtos de entrada que talvez você trabalhe com uma rentabilidade menor, porque eles têm um papel específico para você de trazer novos consumidores para a marca, né? Essa inteligência do que você faz com cada embalagem também faz parte do pricing. Eu me lembro que eu trabalhava com bebidas, e em bebidas também tinha que ter embalagem de entrada. Né, embalagem de entrada, e a embalagem de entrada dependia da missão também, da ocasião de consumo, né? Numa ocasião de consumo, por exemplo, consumo familiar, para confraternizações, a embalagem de entrada, de repente, era um refrigerante de 1 litro, porque a embalagem normal era de 2. Num bar e boteco, de repente, a embalagem de entrada era aquela mini refrigerante de 200 ml, que é para a pessoa que tem alguma restrição financeira conseguir experimentar ainda. Então, e claro,
guardadas as devidas proporções, se você traz isso para o mundo de cremes, que tipicamente é um dos tipos de produtos em dermo, você também tem embalagens grandes, que a pessoa que compra acaba tendo um desembolso maior, e embalagens menores, que é para carregar na bolsa. Cada ocasião de consumo leva um papel estratégico diferente da embalagem e uma precificação diferente, uma rentabilidade diferente, e você, jogando com isso, você maximiza a rentabilidade da empresa, atendendo cada tipo de ocasião de consumo da melhor maneira para que o shopper ou o paciente, se for um remédio, precisa, né? Então, achei muito legal que dá para paralelos entre mercados teoricamente tão diferentes, né? Sim, exatamente isso. E não só em termos de volume, mas também categorias de produto. Às vezes você vai ter uma categoria de produto que você vai ter que trabalhar com uma margem menor para que o consumidor conheça a linha de produtos da empresa, né? E aí dentro dos mesmos produtos é o que você falou. Você tem um produto de entrada, que normalmente é o pack menor, né, que tem o desembolso menor, e aí uma vez que eu fidelizo o consumidor, o paciente, eu passo a vender o pack maior, que em termos de preço por ml ou por grama, ele vai ser muito mais vantajoso. Mas que para que eu consiga fidelizar o consumidor, o shopper, eu não vou conseguir fidelizar com o pack grande já de entrada. Por isso que eu preciso do pequeno para que ele comece a utilizar o nosso produto. Perfeito. Eu tenho 3 perguntas aqui no gatilho. Elas são diferentes, mas vou soltar as 3 de uma vez, para aí vocês fazem o bate-bola aí. A primeira pergunta do Lucas é o seguinte: se você acha que em medicamentos, ele falou produtos farmacêuticos, né? Mas ele está falando de prescrição. Se em medicamentos faz sentido falar em elasticidade preço-demanda? Essa é a primeira pergunta. Depois tem uma pergunta do Francisco, que eu acho que a gente respondeu, mas de repente dá para reforçar. Qual o papel do propagandista na definição do melhor preço de venda, né? Qual o papel do propagandista no pricing estratégico? E a terceira pergunta é se vocês conhecem algum software ou projeto de precificação dinâmica através de etiquetas integradas aos preços que estão nas gôndolas. Legal. Então, são 3 bem diferentes, mas dá para a gente seguir uma atrás da outra aí, né? Então, a primeira sobre elasticidade em medicamentos, a segunda sobre o papel do propagandista e a terceira sobre preço dinâmico com etiquetas eletrônicas. Legal. Eu acho que a parte de elasticidade de medicamento, eu acho que não é uma elasticidade padrão, como a gente já conversou aqui, mas, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com a DOC agora de um produto com essa característica para entender a elasticidade que a gente tem, não para dar desconto ou para diminuir o preço, mas para trabalhar isso dentro de um programa de relacionamento que é o programa que a gente tem na Teraskin hoje. Então, eu acho que sim, dá para a gente trabalhar com isso, até aquilo que o Henrilei explicou antes. Existe o preço que é o preço máximo que a gente pode trabalhar, mas existe o preço que é hoje o que é executado na farmácia. Então, daí essa diferença sim dá para a gente trabalhar a elasticidade dessa categoria. Eu não sei se, Henrilei, você quer complementar com alguma coisa? Não, é isso aí. Respondendo, os níveis de elasticidade de medicamentos prescritos, eles tendem a ser menores do que o OTC e muito menores do que um de consumo, porque você tem mais exposição de entender esses preços, de mais visibilidade, de mais concorrência, né? Quando você vai para um consumo de um medicamento prescrito, ou ele vai ser uso contínuo, ou ele vai ser para uma solução de alguma situação que apareceu, né? E nesse caso, não é uma reposição que vai acontecer sempre. Se ele é uso contínuo, aí a tendência é ter alguns pontos de adaptação do consumidor com o produto que vai fazer ele pagar mais ou menos, mas não é tão nervoso, porque se ele escolhe e gosta de uma performance de um produto, ele vai seguir. A gente fez um case agora recente aí, estava estudando de medicamento para... agora me fugiu o nome da categoria, que é de menstruação, né?
de controle, né, desculpa, menstruação, perdão, de controle de concepção, né? Então, anticonceptivo. Anticonceptivo. E aí, exatamente, existe uma troca de marca, mas em trocar por preço, o ponto de elasticidade não é tão nervoso. Mas já para trocar, por exemplo, um shampoo, aí já é diferente, né? Então, ele tende a ser menor, mas existe, e aí é muito sutil, tem que checar essas questões todas aí. E eu vou falar de um projeto nosso aqui, que não vai mais ser mais secreto, né? Mas a gente está estudando, Carlos, uma hipótese que é a seguinte: na farmácia independente, não em medicamento prescrito, mas em genérico ou similar, às vezes a farmácia tem moléculas que tem mais do que 20 laboratórios fornecendo. Então, a farmácia independente, ela tem que escolher 2 ou 3 que ela vai deixar na gôndola. Ela não compra as 20 fornecedores diferentes. Então, nós estamos com uma hipótese de que provavelmente ele escolhe algum deles ele escolhe por preço, o outro talvez ele escolhe por rentabilidade, e o outro talvez ele escolhe por marca. Mas o fato é que talvez tenha uma elasticidade, sim, de escolha do comprador, né? A partir de um certo preço eu compro, a partir de um certo preço eu não compro, e isso é um estudo que nós estamos fazendo que talvez a gente descubra que existe uma elasticidade não para o consumidor final, mas para o decisor de o que ele vai colocar na gôndola, né? Isso é um estudo que logo vai sair aí que nós estamos fazendo, que é interessante. Legal. Um pouco da caixa, né? Fora da caixa do que se geralmente por aí. Sim. Legal. Eu queria... Desculpa, perdão, Carlos. Não, vamos lá. Pode eu queria... Não, vamos continuando aqui, incluir agora, porque nós já estamos... Tinha 2 perguntas para responder na sequência. Legal. E aí, na sequência, Jorge, também, depois dessas perguntas aqui, até pedir a colaboração da turma que está enviando, para a gente entrar um pouco no assunto da pandemia. E o que, de tudo que a gente está falando aqui, o que muda ou não no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, de restrição de consumo, de aceleração de outros, enfim, entrar um pouquinho nesse tema para dar tempo da gente cobrir. Mas legal, vamos embora com as perguntas que você tem de estoque aí. Está na precificação estratégica, e se a gente conhece, para falar aqui para a audiência, algum exemplo de precificação dinâmica, com preços que variam através de etiqueta eletrônica nas gôndolas. Tá. O papel do propagandista, ele tem, como o próprio nome já diz, ele faz a propaganda do medicamento para o médico, né? Então, eu estou muito mais preocupado no trabalho dele que ele venda o conceito para o médico do que ele venda preço para exatamente aquilo que você comentou, Jorge, da experiência que você teve com o seu médico, para que o médico não troque ou peça para o paciente não trocar o produto de referência pelo genérico. Então, esse, para mim, é o principal papel do propagandista. Mas, por outro lado, é importante que o propagandista eles nos abasteçam de informação quanto ao que o médico relata para eles em termos de preço, ou do que os consumidores estão, ou dos pacientes, né, estão falando sobre o preço dos produtos, e ele serve como um termômetro para nós, para que a gente possa balizar e entender se a equação de preço que a gente está entregando em termos de proposta para o médico, para que ele passe para o consumidor, esteja sendo interessante. Eu acho que esse... Legal. Né? E a última pergunta seria do quê? Eu me lembro agora. Eu acho que o Henrique pode responder, porque a gente até viu algumas soluções nos Estados Unidos, mas... eu não conheço ainda, aqui no Brasil não. Etiqueta eletrônica com preço dinâmico, a gente não tem tantos exemplos, né, Henrique? Rapidamente, que esse assunto ele é profundo, mas quando a gente cai na precificação, que né, o conceito é diverse pricing, né, que é o preço diversificado, a gente tem algumas perninhas, alguns nichos, né? O preço dinâmico é um deles. O que é o preço dinâmico? O preço dinâmico é quando você tem um grupo de pessoas para um determinado produto que dentro de um conceito de temporal, né, eu vou ter preços flutuando muito em função da demanda que está chegando. É o caso do Uber, é o caso de companhias aéreas, é o caso de... A gente já está acostumado, isso está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Só que para varejo físico, com gôndola, com preço ali marcado,
a tendência é ir mais para o diverse pricing no sentido do preço personalizado, né? Que aí é você ter preços diferentes, mas de acordo com a resposta de consumo, com incentivos de outras questões que estão envolvidas a estimular um desconto para que o consumidor prove um produto, ou ele, enfim, mas nessa linhagem. E para isso tem aplicativos, tem sistemas que não vão na gôndola, e que vão mais num contato de algum tipo de app, de aplicação que ele faz um cadastro, tá? Agora, existe tecnologia, a gente já viu esse ano lá em Nova York, existe tecnologia de mudança de preço dinâmico em gôndola física com etiqueta eletrônica, por beacons, até por beacons que é transmissão via celular, né? E sim, até mesmo mudança dinâmica na gôndola. Agora, as restrições para isso acontecer são, primeiro, a restrição governamental de até quando isso é legal ou não é legal, e a segunda restrição o varejo está tentando entender se isso pode virar um problema ou uma solução, porque também tem pessoas que gostam do preço dinâmico, mas tem muita gente que não gosta, né? Então, talvez eu acho que a migração que faça mais sentido no médio prazo vai ser para o preço personalizado do que o preço dinâmico nas gôndolas físicas. Isso fica mais para ele, né? Muito bom. Muito bom. Agora, se quiser seguir no próximo bloco, de falar um pouquinho da pandemia, fique à vontade. Eu seguro as perguntas aqui sobre esse assunto para a gente fazer mais daqui a pouquinho. Ô Carlos, legal. De tudo que a gente falou, cara, o que você acredita que nesse momento agora de pandemia, né, o que isso muda, o que isso não deveria mudar, o que isso influencia? Eu sei que há um tempo aí a gente conversou, que você contou, eu achei bem interessante, né, a dinâmica da rotina do consumidor, da consumidora, e que isso aí começa no micro detalhe, acaba dando uma restrição de volume, porque ela vai usar menos o produto e tal, e você fez todo um raciocínio muito legal, mas em nenhum momento dar preço vai tirar essa diferença na marra, né? Então, acho que entra muito o conceito do que a gente está falando agora. Eu queria que você trouxesse esse exemplo para a gente, né? Não, legal. A gente, esse momento que a gente está vivendo é um momento de muita incerteza, né? E a gente normalmente tende a aumentar a pressão para mexer com o preço. E aí as consequências elas podem ser trágicas se não forem levadas em consideração uma série de fatores. Por exemplo, a gente está vivendo agora, na categoria de produtos que eu trabalho, que, exatamente como você falou, que o shopper, principalmente, eu trato com a mulher como nosso target, né, para dermocosméticos, principalmente. O próprio homem também, mas a mulher primordialmente, que a gente está vivendo de isolamento social, as ocasiões de uso, elas estão diminuindo. Então, vou pegar o exemplo, por exemplo, de uma consumidora de dermocosméticos, de um fotoprotetor, por exemplo, né? Em que antes, normalmente, a pessoa, essa consumidora, tinham 3 ocasiões de uso, que normalmente era de manhã, ao acordar, vai se trocar, faz a maquiagem, faz uso do fotoprotetor para sair para trabalhar, né? Vai pegar o carro ou vai se locomover aí de N formas, vai chegar no trabalho, vai ter toda aquela manhã onde vai trabalhar. Normalmente, no horário do almoço, pós o almoço, tem um retoque da maquiagem aí, se faz necessário utilizar novamente o fotoprotetor, e chegando em casa ao final do dia, você não tem mais o uso do fotoprotetor, mas aí você vai usar o hidratante ou um higienizador para fazer a limpeza da pele. Então, são ocasiões de uso bem definidas, que agora, no momento da pandemia, o que está acontecendo? Essas ocasiões de uso não são mais tão fixas, né? Você não tem mais aquele negócio de se preparar de manhã para sair, depois
sair para o almoço e depois voltar para casa. Então, o que antes eram 3 ocasiões de uso passaram a ser 2, ou até uma. E aí, muitas das discussões que a gente tem tido é que, putz, será que eu vou, esse consumidor que deixou de consumir agora vai retomar esse consumo lá na frente? Muito provavelmente não. Então, eu não tenho aqui uma demanda reprimida. O que eu tenho é menos ocasiões de uso e que no futuro, quando a gente retomar o normal, vai voltar a se utilizar aquilo que se utilizava antes da pandemia. Eu não vou fazer, ou esse consumidor não vai fazer estoque porque deixou de consumir durante esse período que a gente ficou em isolamento. Então, o que é comum nesse cenário? A gente tentar abaixar o preço. Só que baixar o preço agora tem 2 problemas. O primeiro deles é que isso vai impactar a rentabilidade do produto, né? E o segundo é que como é que a gente vai trazer o preço para o normal depois desse período, né? Então, regular o preço, o aumento desse preço posterior a essa pandemia pode ser um problema. Acho que, como estratégia, o que a gente tem olhado é tentar trabalhar menos com mexer com o preço agora e tentar, de alguma forma, agregar valor em termos de informação ou pensar em diminuir descontos ou talvez aumentar o mix daquele consumidor com um pack promocional para que não tenha esse problema de quebrar ou disruptivo de diminuir o preço agora para olhar no curto prazo e aí depois, lá na frente, ter dificuldade para retomar o preço normal. É isso aí. Eu acho que é importante esse ponto, porque aí, colaborando, que a gente vem falando todos esses dias, né? As principais retrações que existem de vendas que acontecem hoje, mais de 50% dos casos são restrições porque não tem a demanda mesmo, né? Não foi causada por precificação, né? Se o problema do preço já existia, ele está ali, ele tem que ser tratado, né? Se não tinha uma precificação adequadamente estruturada, isso aí tem que ser revisto porque independe da pandemia, né? Agora, buscar a alavanca de desconto para recuperar essa venda perdida, é como o Carlos falou, muitas vezes não vai voltar porque não foi isso que causou, né? E pode gerar um desconforto muito sensível na comunicação, com os varejistas, com os próprios consumidores, com os shoppers e tudo, e isso vai confundir a execução e na sequência para retomar, fica mais difícil do cenário que estava antes, né? Sem contar que tudo isso gera uma perda de rentabilidade muito sensível. É como o Carlos falou, 1% de preço pode dar 2 dígitos de variação, ou para cima ou para baixo, na margem líquida de uma organização. Então é muito importante esse cuidado. Olha, eu gostei da frase do que o Rodrigo Gaia trouxe na segunda-feira, né, Jorge? Ele falou para a gente assim, olha, se você não sabe bem o que fazer, está em dúvida, não faz nada. É a melhor decisão que você tem a fazer agora, né? Porque evita esse problema, né? Mas o ideal é estruturar, estudar para entender um caminho mais estratégico, né? Exato. O Rodrigo falou muito de promoções inteligentes e de precificação inteligente, né? E é o que você falou, Carlos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo com o comportamento do consumidor ou do shopper perante a pandemia, para tentar entender se o fator preço vai fazer alguma diferença ou não, né? Então, você falou, se a ocasião de uso dele está mudando, se a necessidade dele está mudando, de repente o valor percebido que ele tem pelos produtos continua o mesmo, ele só mudou a ocasião. Então, ele não necessariamente baixar o preço vai fazer ele comprar mais e compensar a queda que você teve. Então, assim como a precificação por valor, tudo começa por entender o valor percebido pelo consumidor na categoria e especificamente no seu produto com relação às outras alternativas que ele tem no mercado. E aí, eventualmente, entendem que existe uma elasticidade
promocional que possa ser aproveitada dentro daquele universo que ainda está usando, aí fazer de uma maneira que você possa voltar atrás sem prejudicar a sua rentabilidade de maneira definitiva, que é o que você falou com PECs e tudo mais, né? Então, uma coisa que a gente tem olhado também, e importante, tem que entender a necessidade do consumidor nesse momento, né? A categoria de produtos que eu vendo, o que eu trabalho, na sua grande maioria, tirando os medicamentos, que aí tem toda uma indicação, né, para o tratamento, mas o dermocosmético, ele está muito ligado à parte mais de estética, de beleza. Esse tem um lado, né, da importância desse produto do ponto de vista de manter a autoestima da pessoa, e isso é muito importante, porque a gente está vendo vários casos de pessoas aí que estão tendo problemas de se manter nessa quarentena, no isolamento, né? Então, o dermocosmético, ele passa a ter um papel de quase que um momento de cuidado para a pessoa. Mas tem que saber que essas ocasiões diminuíram. Então, como é que eu agrego valor e levo algo diferente em termos de comunicação para que eu não tenha que simplesmente baixar o preço para que essa indulgência possa ser feita pelo consumidor ou pelo shopper, né? Então, o que a gente vem trabalhando hoje, por exemplo, como é que eu agrego valor, levando mais informação, né? Hoje, uma coisa que vem sendo muito comum e que a gente está trabalhando por exemplo, fazer com que o produto chegue até o consumidor sem ter que fazer com que ele se desloque até a farmácia. Então, usar do argumento do frete grátis pode ter muito mais valor hoje para esse consumidor do que o desconto, né? E dessa forma eu não estou destruindo a minha estratégia de preço, dando desconto, que eu vou ter problema lá na frente para recompor esse preço quando a gente sair desse período. Perfeito. O que combina com esse assunto? Depois eu quero só voltar, tá? Não, nesse ponto que o Carlos falou, ia buscar... eu lembro de uma palestra recente que eu participei, que o pessoal da saúde estava dizendo a gente tem que ter planos de saúde e não planos de doença, né? Porque a gente tem que saber o que a gente pode fazer. E aqui, o que cabe a gente tem que ter programas de fidelização, não programas de desconto, né? E aí, agregar serviços, agregar essas soluções que vão facilitar, né, e vão ajudar e vão contribuir, até com informação. Só para pegar o gancho, eu sei que a gente deveria usar um dermoprotetor, inclusive, né, protetor solar, para a luz do próprio ambiente que a gente está agora trabalhando, né, sob efeito de luz do computador e tudo, que é tão maléfico quanto, por exemplo, outros raios, né? E que eu acho que esse tipo de informação, esse tipo de questão, e isso sim pode agregar e naturalmente corrigir algumas questões, porque é uma adaptação que todo mundo está vivendo, né? E ninguém tem essa. E eu acho que esses são os programas que vão agregar, né, Carlos? Exatamente. Inclusive, a gente tem desde que começou esse problema, a gente criou uma plataforma, até que chama, vou fazer aqui um marketingzinho, claro. Né? Que chama Teraskin Conecta, que foi uma plataforma que a gente criou para levar informação para os médicos e para o consumidor final, sem o viés comercial. Então, eu não estou falando de produto, mas eu estou falando de doença. Então, de conceito, exatamente. A gente está tendo uma série de webinars onde, principalmente para médicos, falando, né, dos impactos do Covid sobre a pele nesse momento. Uhum. Né? Agregar, como você falou, agregar valor e trazer informação nova para conscientizar, seja o médico, o shopper ou o paciente, dessa nova realidade, e a partir disso ganhar confiança para que ele possa usar os nossos produtos. E não simplesmente tentar fazer isso meio que a forceps, dando desconto. Perfeito. Legal.
Sobre esse assunto da pandemia e do que está acontecendo agora, que você estava comentando há um tempo atrás, sobre ocasiões de uso e mudança no comportamento do shopper, eu tenho duas perguntas que se encaixam aqui. Uma delas é do Flavian. Ele comenta o seguinte, que uma das possíveis consequências da pandemia é a redução da renda disponível nas famílias. E ele pergunta se isso pode fazer com que a categoria de dermocosméticos acabe sofrendo por produtos substitutos de menor valor. É uma pergunta do Flávio. E uma outra pergunta aqui que tem a ver com o pós-pandemia, que dá para encaixar, é o Francisco perguntando se você acredita que no pós-pandemia, aí é um exercício de adivinhação, mas talvez você tenha uma crença forte para nos falar. Você acha que as empresas tendem a diminuir o portfólio ou aumentar o portfólio? Interessante essa pergunta. Obrigado, Francisco. Então, vamos lá. Vou tentar responder. Eu acho que eu não tenho resposta ainda, porque eu acho que é tudo muito novo o que a gente está vivendo, né? Conversando com pessoas, a gente está vivendo algo que nem os nossos pais viveram, que quase se assemelha a uma guerra mundial, né? E que eu acho que vai ter grandes impactos para o futuro. Eu acho que o novo normal vai existir. O que eu acho que muito pode acontecer, tentando responder a primeira pergunta, é que existe sim uma possibilidade de, diminuindo a renda das famílias, né, do consumidor, do shopper, que as empresas vão ter que repensar o posicionamento de preço dos seus produtos, né? Ou vai ter que trabalhar com um volume menores do que os que a gente vinha trabalhando até então, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto. Não sei se isso vai se acontecer no curtíssimo prazo, no médio e no longo prazo, porque eu acho que aí a gente precisa entender antes disso se a gente vai ter impactos nos hábitos de consumo dessa categoria, né? A gente não sabe como vai ser. Será que as pessoas vão voltar a se deslocar como se deslocavam até então? Será que o home office vai virar uma alternativa e as pessoas vão se locomover menos? Então, eu acho que para responder essa resposta, para ter essa resposta, né, responder essa pergunta, eu preciso entender um pouco melhor como vai ser o comportamento do consumidor pós a pandemia. A segunda pergunta, qual era? Se você acredita que após a pandemia, com a crise que vai se instaurar, se você acredita que a tendência maior é que as indústrias aumentem o portfólio, e ele não explica aqui, mas eu imagino que ele está pensando em aumentar o portfólio para oferecer opções mais acessíveis, ou reduzir o portfólio, ou seja, reduzir a quantidade de produtos ofertados. Interessante. De novo, eu não quero ser repetitivo, mas eu volto para a resposta anterior. Eu acho que isso tudo vai depender da mudança de comportamento e de hábito de consumo que a gente vai ter. O que de fato vai acontecer é que as pessoas vão cuidar. A gente viu até alguns estudos que foram feitos na Europa com consumidores dessa categoria que a gente trabalha, de que vai ter uma preocupação maior com a prevenção e com a saúde, né? Então, aquele negócio do autocuidado, ele vai se expandir, né? Então, diante desse cenário, é possível que a gente talvez tenha que repensar o portfólio de produtos e talvez, não sei se é aumentar ou diminuir, mas talvez vai ter que passar por uma reciclagem para atender melhor as necessidades do consumidor. Perfeito.
Eu não sei se... A gente não tem como adivinhar, né? Enfim, tem como fazer com... tem muita coisa que a gente vai aprender. Mas eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz um projeto para uma outra empresa, onde estava se avaliando uma crise do passado, que era uma crise puramente econômica, que não tinha a ver com crise de saúde como hoje. E o que tinha acontecido na época com as marcas foi um fenômeno muito interessante. Foi um efeito ampulheta que era falado, que é o seguinte: o consumidor da classe média, as marcas médias foram as que mais sofreram na crise. Por quê? Porque o consumidor alguns consumidores não conseguiam ter acesso às marcas médias e fizeram um downgrade para as marcas mais baratas, aumentando o consumo de categorias ou de marcas mais baratas. Por outro lado, o pouco dinheiro que sobrava, ele reduzia o consumo, mas ele ia para a marca aspiracional. Então, sei lá, vou fazer um exemplo totalmente hipotético. Ao invés de consumir ao invés de consumir 10 litros de Guaraná, ele consumia 1 litro de um orgânico que ele queria, né? Então, as marcas ou então, ao invés de comer um chocolate básico, ele comprava um chocolate premium, que tinha um sabor mais delicioso. Então, o que aconteceu naquela crise que a gente estudou no passado, é que as marcas, efeito ampulheta, as marcas do meio sofreram, as marcas de low price cresceram e as marcas premium cresceram também. Então, sem querer adivinhar o futuro, talvez o dermocosmético seja uma daquelas marcas, uma daquelas categorias aspiracionais que talvez aconteça algo parecido. Mas, de novo, nós estamos aqui imaginando o que vai acontecer, e a grande verdade é que ficar imaginando é um exercício que não dá para a gente adivinhar e prever o futuro. E nem tudo que aconteceu no passado pode ser usado como referência para tentar adivinhar o que vai acontecer agora. Muito pouco no sinal, né? Por sinal. Eu acho que é muito pouco. E acho que tem um outro ponto também que eu gostaria de mencionar aqui, que acho que o Henry Ley falou um pouco. Eu acho que o canal ele vai sofrer grande transformação, né? Então, a farmácia, eu acho que a gente vai passar por uma transformação digital meio que forçada. Então, as indústrias que ainda não tinham passado por isso vão ter que fazer isso agora, porque a venda online eu acho que vai crescer muito, né? E o ponto de venda farmácia, eu acho que ele tende a passar também por uma transformação, porque eu acho que vão diminuir os espaços das farmácias, né? Não precisa... A gente tem muita farmácia hoje no Brasil. São mais de 80 mil farmácias, né? Então, a tendência é diminuir a quantidade, né? Porque as redes não vão ficar mantendo essa quantidade tão grande de pontos de venda. E a farmácia passa a prestar mais serviço, né? Então, vai ser um ambiente onde menos produtos, vai ser mais seletiva a quantidade de produtos dentro da farmácia, né? Você vai ter mais serviços ali, então a vacinação, né? Fazer exames dentro da farmácia. Então, essa transformação também vai fazer com que a indústria reveja o seu portfólio de produtos, porque não vai ter mais espaço para poder expor tudo que hoje é exposto dentro de um ponto de venda. Eu até agregando com isso, né, o que se vê lá fora, né, principalmente o mercado americano, é que o portfólio de uma loja de farmácia hoje, eu já falei isso aí no primeiro webinário nosso, ele é maior em quantidade de SKUs do que um supermercado. Pode parecer que não, porque o tamanho da loja é menor, mas tem mais SKU, tem mais unidades de produto registrado lá do que um supermercado, por exemplo, né? Interessante. E o que está acontecendo lá fora é que está se reduzindo a quantidade de SKUs das lojas. Por outro lado, dentro dos CDs de distribuição, se habilita no caminho online, que é um outro canal de atendimento, que você tenha um portfólio maior e evite ter que ter muito produto esparramado em várias lojas. Mas você consegue no online e tem estímulos para que você compre lá. Então, essa missão, ela vai voltar para a indústria, né? Porque o varejo fala, cara, eu estou resolvido. Agora, se você acredita que tem espaço para ele entender do seu produto, buscar informação no canal digital, porque ele já não está mais lá no físico, tudo ali, para ele descobrir seu produto e comprar, o tempo vai dizer, e eu vou, né, se isso acontecer, nós vamos
Agora, não dá para ser, e como falava do passado, né, que a gôndola não é elástica, não dá para empurrar tudo para um ponto de vista físico, porque não vai caber, não vai estar lá. E a mudança daí, conectando com o que o Carlos falou, é que essa aceleração, né, da nossa disponibilidade de comprar nos canais digitais vai trazer um conceito do trade marketing digital, que está sendo muito usado hoje, que é como que eu consigo ali despertar o olhar para o consumidor dentro daquele leque de escolhas que ele vai ter que ali se adaptar nos cliques e buscar e tal, né? Vai ser um desafio interessante, né? Essa dinâmica toda aí, né? Sim. Isso mesmo. Legal, legal. Que mais? Muito bem. Acho que agora estamos ainda aí já caminhando para o fim, né? Já estamos aqui com 1h15. E aí, eu não sei, tem alguma pergunta, tem algum estoque aí pendente, Jorge, que você queira colocar? Não, eu acho que a gente pode... Tem uma pergunta aqui, se a indústria está criando meios para facilitar a compra no pós-pandemia. No pós-pandemia. E tem um Luiz aqui disse que tem uma loja no Rio de Janeiro que tem etiquetas eletrônicas, mas é só um comentário, que de repente a gente pode buscar essa informação. Eu acho que é a Venâncio. Não, ele comentou que é uma loja americanas, uma LASA, não é nem uma farmácia. Ah, tá. Mas tem a Venâncio. Eu acho que tem uma loja conceito, uma flagship da Venâncio, que também acho que já está trabalhando no Rio de Janeiro com esse tipo de precificadores eletrônicos. Esse ponto, rapidamente, da etiqueta eletrônica é bem discutido. Como eu falei, a tecnologia ela existe e já tem até diversas. Tem etiquetas que eu vi agora na última feira, são individuais com baterias que duram 3 anos. Uma bateriazinha dentro que tinha que dura 3 anos, né? E ela é toda conectada por sistema de digital. Então, com um clique, em segundos, você altera o preço que você quer. A tecnologia está aí. Agora, daí a migrar para preço dinâmico, envolve todo um aparato de big data, de informação, e questões regulamentares, né, de governo, e também a estratégia de você fazer isso, que aí envolve uma outra praça. Agora, a tecnologia de etiqueta eletrônica, alguns varejos já têm essa questão, mas usa mais como se usa hoje, né? Se altera mais para melhorar o processo operacional do que para a estratégia de pricing, né? Sim. Tá. Enfim, acho que caminhar para as considerações. Você ia falar, Carlos? Pode. Não, era só a pergunta do como a indústria tem trabalhado pós, né? A precificação do pós. De novo, a gente está tão envolvido dentro do problema agora, né, que ainda, pelo menos do meu ponto de vista, a gente está olhando muito para esse momento. No pós ainda não está. O que eu acho que vai ser uma grande mudança, e isso sim eu acredito, e já tenho visto isso nos reportes semanais que a gente acompanha, é que tem aumentado significativamente a compra online, coisa que antes era pequeno dentro do pharma, de todas as categorias. E eu acho que isso é uma realidade que provavelmente vai perdurar pós-pandemia. E aproveitando que você comentou isso, tem 2 perguntas da Isabelle aqui sobre isso. Se a gente acha que o e-commerce, dá para apostar no crescimento do e-commerce, apesar de algumas defasagens que o Brasil tem em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura. E, enfim, a gente já respondeu, né? Acho que não tem volta. Eu acho que sim, inclusive também, que a gente falou pouco, mas com o advento da telemedicina e da prescrição eletrônica, eu acho que isso também vai ajudar. É lógico que a gente tem um problema aí de estrutural, mas o 5G também já está para chegar, então eu acho que tem tudo para ser um canal a se apostar para o futuro. Eu acredito também que esse modelo startup de pensar, de tomar decisões mais ágeis e depois analisar as consequências no curto prazo e mudar a estratégia, eu acho que vai começar, né, a acontecer mais.
sem fazer julgamento de valor, da minha opinião, se está bom ou se está errado, mas a gente está vendo aqui no estado de São Paulo, né? Você cria um conceito de um rodízio numa semana, desfaz na outra, e cria o conceito de um feriado que em outros tempos demoraria demais para você aprovar tudo, você cria. Se está certo ou errado, o tempo vai dizer, e não é aqui a questão. Eu estou só pelo conceito da velocidade das decisões, e que isso está sendo uma prática, e eu acho que as indústrias e os varejistas todos estão entrando nessa, porque você precisa ser mais ágil e responder como lancha, como disse a Dilane esses dias, né? É muito mais como lancha do que transatlântico. Tem algumas decisões que são mais estratégicas, mais longo prazo, mas tem algumas de comportamento que tem que ir acertando e errando, enfim, e aprendendo para investir nisso, né? O test and learn, né? Testa pequeno, vê se funcionou. Se funcionou, amplia. Se não, muda. Eu acho que esse conceito é super... Eu acho que cada vez vai estar mais forte e mais presente nas estratégias das indústrias. Um exemplo que eu dei aqui ontem, até quando a gente esteve lá em Nova York, né, com o presidente da Starbucks, ele falou, olha, eu vou para as lojas, eu não vou fazer aquele campo burocrático de ficar olhando, eu sento com a turma numa mesa e a gente faz brainstorm, escuta, o que vocês precisam para atender melhor? E testa com um núcleo de poucas lojas. Ele falou, se errar, nós vamos celebrar os erros, porque a gente aprende e não faz isso aí mais e faz outras coisas. Mas as vitórias também vão ser compartilhadas depois no futuro. Mas nós temos que tentar, gente, né? Porque senão, né? É isso aí. E o digital não tem volta mais, né? Tem uma amiga nossa que trabalhou muitos anos na indústria de bens de consumo, daí foi para a Amazon, e ficou um tempo na Amazon, e depois foi para uma grande rede de lojas de varejo, de brinquedos. Infantil, né? E aí chegou a pandemia. E em tempo recorde, eles transformaram todos os vendedores dessa rede de varejo em afiliados para venda pelo e-commerce da loja. Então, aqueles vendedores que, por um lado, estavam prejudicados pelo fato de estarem perdendo as suas vendas, que tem uma parte importante de comissionamento, passaram a ter uma renda extra, que é o comissionamento, tiveram que aprender a trabalhar como afiliados digitais e viraram a chave assim numa velocidade incrível. Virou case, está dando várias palestras por aí. Então é essa velocidade que o Carlos falou, né? Que a gente vai... Jorge, com a telemedicina, que era um tabu, que até não se quebrava esse tabu, agora, assim, questão de dias, está todo mundo atendendo, aí pode fazer consulta tranquilamente online, estão se adaptando, os planos de saúde e tudo, está correndo atrás, mas já virou, já tombou, já é uma realidade, né? Exato. E assim, a gente falou hoje tantas coisas, né? Mas sempre a gente volta para aquela questão de entender o valor que a nossa marca tem perante os stakeholders, aí, seja o paciente, se for um medicamento, seja o médico, se for um medicamento, seja a shopper que está querendo cuidar da sua estética, se for um dermocosmético, ou cuidar da sua pele. E aí não tem... A gente foi e sempre voltou, né? Independente do que acontecer após a pandemia, a gente tem que entender qual vai ser a nova realidade desse shopper, e ao entender o que é valor para ele, a gente vai saber se a gente tem que mexer nos preços e se a gente tem que mexer no nosso portfólio. O shopper é o rei, né, no final das contas. É para ele que a gente produz, né? E para isso, e para a gente continuar produzindo para ele, a gente precisa lucrar para poder continuar investindo em pesquisa, investindo em novos lançamentos, e por isso a equação tem que ser boa. Então, acho que a gente sempre volta para isso, né, René? É isso aí. Muito bem, gente. Eu acho que tem algumas questões para você ali, Jorge, no chat, que eu estava dando uma fuçada ali para... Acho que quando você estava falando, cortou um pouquinho. Bom, Carlos, infelizmente, a conversa tá boa aqui, a gente gosta pra caramba, né? Você viu como é que é, né? Muito legal. A gente aqui se entusiasma e tal. A gente queria agradecer muito, cara, a sua participação. Enfim, você é uma das pessoas diferenciadas, né? Que investiga, que gosta de questionar, que vai atrás dessas informações, e eu acho que isso é muito legal, né? Por isso que até que a gente te escolheu para estar junto com a gente aqui, não foi por acaso, né? Agradecer a tua agenda, que eu sei que é complexa, né, e que você, até hoje mesmo você tinha um outro evento paralelo com o nosso, fez todo o esforço para estar com a gente aqui, a gente agradece muito, né, e aí, enfim, queria, então, desde já, te agradecer bastante por isso,
E aí pedir para você colocar a mensagem que você quiser de fechamento aqui, o que você quiser colocar para o pessoal e tal, fica à vontade aí de passar a tua mensagem final, Carlos. Eu primeiro quero muito agradecer vocês, foi muito legal. Obrigado pelo convite, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com o pessoal. Vi que o pessoal foi super participativo aqui, né? Várias perguntas. Mensagem que eu trago é da importância desse trabalho, né, de precificação estratégica para os negócios, o quão é importante a gente ter esse olhar para o preço e quanto ele... Eu lembro de uma palestra sua até, Riley, em que você comentou, né, o preço ele traz uma parte de ciência, né, mas tem muita arte por trás disso, né? E o quão ele é importante na estratégia como um todo de negócio para o sucesso de uma marca, de uma empresa, de um produto. Então, acho que, como mensagem final, queria agradecer, colocar os meus contatos aí à disposição. Quem quiser pode me encontrar aí no LinkedIn, os meus contatos. E espero que no futuro a gente possa ter outras oportunidades aí para debater e discutir esse assunto que ele é tão interessante, tão sedutor, né? Obrigado pelo convite e estou à disposição aí do pessoal e de vocês. Legal. A gente que agradece, que é isso. Para a gente é um prazer muito grande, né? Isso aí, ter você com a gente aqui, com outros. E aí, falando disso, Jorge, eu queria que você também deixasse, enfim, um pouco desse um pouquinho de apetite para a gente do que vai ser amanhã aí, que vai ser um bate-papo super legal também, né, da jornada, que a nossa jornada vai de segunda a quinta, né, todas as sextas-feiras a gente dá um refresco aí para o pessoal dar uma descansada um pouco da gente, né, Jorge? Mas amanhã temos o fechamento da semana, né? É isso aí. Obrigado, Carlos, mais uma vez. É sempre bom ter pessoas que têm uma experiência tão vasta aí para dividir com a gente tudo que acumulou de conhecimento na carreira. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, ao estar aqui, a gente aprende junto contigo e é isso que torna rico esses momentos. E, cara, a mensagem minha final é aquilo que eu falei agora há pouco. Precificação por valor é o que a gente acredita e precificação estratégica é a precificação onde você tem por princípio olhar o valor percebido pelo cliente, pelo consumidor, pelo shopper, pelos stakeholders, como por exemplo o médico. E para falar um pouquinho de... Antes de você falar desculpa te cortar, senão eu vou cometer um gafe que eu estou ensaiando aqui e eu vou acabar esquecendo. Eu queria agradecer especialmente algumas pessoas que estão acompanhando a gente, acho que desde o princípio, estão todo dia com a gente aqui, a Isabelle, o Francisco, que mandou mensagem para mim aqui, Francisco, o Luiz, puxa, agora eu vou cometer algum... sempre também, não sei se todos os dias, mas sempre. O Leon, enfim, pessoal que está... Olha, a gente é super grato esse feedback, porque é isso, a gente, poxa, tenta fazer aqui o melhor que dá e que bom que vocês estão gostando aí, pra gente é um prazer, dê sempre esse feedback pra gente aí. Riley, deixa eu aproveitar também, eu vi aqui, eu vi amigos também no chat, o Arthur Ferreira, que é um grande amigo, mandou uma mensagem aqui, e a Viviane, que trabalha comigo na Teraskin também, eu vi ela participando aí, então mandar um abraço para eles. É isso aí. Legal. E a gente decidiu fazer essa série desse jeito mais descontraído, né? Sem apresentações pesadas com conceitos. Então, a gente vai colocando o conceito conforme os casos vão surgindo, né? E amanhã, para falar um pouquinho de amanhã é um rapaz que já foi palestrante do maior seminário que tem na Europa sobre pricing, que é da European Pricing Platform, que é um órgão qualificador de profissionais de pricing com força global. E ele já deu palestra nos eventos lá da Europa. Ele é brasileiro, começou sua carreira aqui na Heineken em pricing e foi para lá para trabalhar numa empresa que
de transportes, né? Então, ele é o Pricing and Revenue Manager dessa empresa de transportes, que tem ônibus, que tem trem, que tem transportes de carga, e então ele vai contar um pouquinho para a gente sobre pricing nesse segmento, que é diferente, né? Vai contar um pouquinho para a gente sobre a pandemia lá na Europa também, né? Que a gente provavelmente vai ter algumas histórias interessantes sobre como que o governo lá da Alemanha, onde ele mora, está cuidando disso, e como que o que cada país faz nos seus respectivos governos afeta a empresa dele, que trafega por todos, né? Então, acho que vai ser uma conversa bem interessante com o Pedro, que é um especialista em pricing e que vai trazer segmentos diferentes num país diferente para a gente ver um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais com ele. Legal? Muito bom. Gente, obrigado uma vez, Carlos. Obrigado, Jorge, aí. Para a gente, então, ir encerrando aqui, pessoal. Você falou do Arthur Ferreira, amigo nosso também, deu feedback esses dias para a gente aqui, Arthurzão. Enfim, eu vou parar de falar nomes para não cometer injustiças. Amanhã eu tento falar mais aqui, que eu tenho anotado aqui. E aí, legal. Gente, bom jantar a todos, bom descanso, né? Fiquem bem com as famílias todas, e amanhã, quem puder estar com a gente, vai ser um privilégio mais uma vez. Um abraço para todo mundo aí, bom descanso para vocês. Obrigado, um abraço. Tchau, obrigado. Tchau.